O existencialismo é uma corrente filosófica que surgiu em meados do século XIX na França, através do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Ela visa basicamente a questão da existência humana e o sentido de que não há um propósito ou explicação dessa existência. Vai procurar encontrar o sentido da vida através da escolha, liberdade incondicional e da responsabilidade pessoal. A corrente existencialista tem como base de que o ser humano possui toda e qualquer responsabilidade por meio de suas ações, criando ao longo da vida um sentido de sua própria existência. Os filósofos existencialistas reconhecem isso como um acúmulo de conhecimento. Kierkegaard. Podemos traçar as bases estruturantes do movimento existencialista a partir do século XIX. Alguns filósofos daquela época concentraram seus esforços na reflexão acerca da vivência humana em um mundo cheio de significados. Kierkegaard foi um desses precursores. Ele teorizava que os significados do mundo eram dados pelo indivíduo. Portanto, deveríamos viver da maneira mais fascinante e verdadeira que conseguirmos, ainda que existam momentos em que a angústia ou o absurdo nos afastem disso. Dostoiévski. Além de Kierkegaard, outro que também serviu de modelo para as ideias existencialistas foi o filósofo russo Dostoiévski. Dostoiévski ficou bem famoso por conta das suas obras literárias como Crime e Castigo, de 1866, O Idiota, de 1869 e Os Irmãos Karamazov, de 1881. Essas obras, embora não apresentem um sistema filosófico estruturado, influenciaram a formação do existencialismo. Elas apresentam diversos questionamentos sobre a vida e defendem a liberdade como valor central da existência humana, de tal maneira que alguns trechos se tornaram motes dessa linha de pensamento. Como exemplo, se Deus não existe, tudo é permitido, demonstrando assim uma ideia mais libertária. Nietzsche. Bom, já que falamos de Kierkegaard e Dostoiévski, não podemos deixar Nietzsche de fora. Durante sua trajetória como filósofo, ele tratou das mais variadas questões em suas obras, incluindo questões acerca da existência humana. Lá no século XIX, Nietzsche denunciou o crescente niilismo em que se encontrava a Europa, além de defender uma mudança nos critérios levados em consideração ao fazermos as escolhas de nossas vidas. Marcado por afirmações ácidas e histórias extravagantes, Nietzsche é responsável por grande parte das teorias que estruturaram o existencialismo do século XX. A temática da filosofia existencialista é a corrente existencialista que trata dos temas que permeiam a nossa existência, buscando refletir o sentido de nossas ações e os valores que são caros à nossa vida. Tudo isso tendo como base a liberdade do indivíduo e a reflexão humanista, uma vez que não considera válidas as crenças deterministas de outrora. Ora, para entender esse conceito, precisamos assumir a liberdade como ponto de partida para a reflexão acerca da nossa existência. O axioma central para tal é aquela famosa ideia de a existência precede a essência, isto é, a gente primeiro existe e depois busca ao longo da vida a nossa essência. Assim, o existencialismo se configura em um conceito antagônico a qualquer forma de alienação e determinismo, pois defende que nós somos os responsáveis imediatos pelo significado que damos às nossas vidas. Outra coisa bastante recorrente no pensamento existencialista é a reflexão acerca da bárbare. Como ela, a bárbare, foi algo visto negativamente e posto em decadência no século XX. Assim, os intelectuais da época dedicaram-se a analisar e evidenciar suas causas e consequências. Bom, se colocarmos em perspectiva aquela ideia sobre tudo ser possível, estaríamos também admitindo que as regras éticas são voláteis? Veja bem, se há uma falta de sentido no mundo além daquele que nós atribuímos, há também uma falta de moralidade ou mesmo noção de justiça? Essas e outras questões sobre os problemas que cercam a investigação do absurdo e da bárbare são temas recorrentes de diversos pensadores existencialistas, como, por exemplo,
Albert Camus, filósofo ganhador do Nobel de Literatura em 1957. O filósofo dinamarquês Kierkegaard, enquanto precursor do existencialismo, foi um crítico feroz da religião, particularmente do cristianismo. Para Kierkegaard, em suas obras recheadas de ironias e metáforas, é equivocado pensar um sistema filosófico pautado em conceitos, pois o sujeito pensante, indivíduo singular, não tem uma existência conceitual. Dessa maneira, os sistemas filosóficos em geral acabam se preocupando mais com os conceitos das paradas do que com a existência. A ideia do dinamarquês é que devemos viver a nossa vida em torno de uma ideia que represente para nós, individualmente, o ideal de uma existência vivida. O ideal é buscar algo com caráter mais pessoal, visto que as escolas helênicas, por exemplo, tinham uma ideia parecida, mas com foco mais universal. Søren Kierkegaard, pai da filosofia existencialista, defendia acima de tudo o livre-arbítrio. Ele dizia que, se olharmos para um precipício, sentimos vertigem diante da possibilidade de nos sentirmos atraídos por ele, por essa liberdade de escolha que temos de nos atirarmos ou não. Suas obras abordam temas existenciais, junto com as da religião, exemplo, a natureza da fé, motivação da fé, asceticismo, moral, ética e teologia. Falando sobre Martin Heidegger, propõe que questionamentos filosóficos devem estar centrados no próprio ser. Ele afirma que a vida humana torna-se em todo por intermédio da morte. Além disso, defende a necessidade de resgatar pensamentos do ser como uma tarefa primordial da existência humana. Suas obras buscam entender o ser humano a partir da relação com os objetos e com o meio que estava. Jean-Paul Sartre, um dos nomes mais conhecidos do existencialismo francês, segue princípios da liberdade de escolha como elemento gerador e de total responsabilidade individual, definindo que ninguém, além de si, é o único responsável por seu sucesso e fracasso. Em uma de suas principais obras, O Ser e o Nada, descreveu os principais conceitos da teoria existencialista no século XX, apresentando sua versão pessoal da corrente criada por Kierkegaard. Já a filósofa Simone de Beauvoir uniu as ideias existencialistas de liberdade de escolha ao feminismo. A mulher seria livre para decisões de qualquer escolha, sendo pensado e questionado a partir do feminismo. De acordo com ela, não se nasce mulher, torna-se, pelo papel social que assume a partir de imposições. Essa foi uma famosa frase publicada na obra O Segundo Sexo, de 1949. Aponta que a mulher não tem um destino biológico, e sim social. Albert Camus. Este último pensador se dedicou ao absurdismo, abordando diversos absurdos que envolvem a existência e ocorrem no cotidiano dos seres humanos. Ele defendia que cada ser humano devia aceitar a condição humana da existência do próximo. O existencialismo na literatura e no cinema. Saindo um pouco da França, é possível encontrar vários outros pensadores existencialistas, como Franz Kafka, que escreveu A Metamorfose, no qual o protagonista acorda no corpo de uma barata. Também ficou famoso por sua obra O Processo, na qual um indivíduo se vê acusado de um crime que não sabe se cometeu. Além da literatura, o existencialismo também inspirou cineastas renomados como Ingmar Bergman e Jean-Luc Godard, ganhadores do Oscar. Mais recentemente, podemos citar Stanley Kubrick, diretor de vários filmes icônicos do cinema contemporâneo. Concluindo isto, por fim, o existencialismo é uma corrente filosófica bastante atual. Sua influência aparece nas mais diversas áreas, se estendendo pelas mais variadas expressões artísticas. Suas teorias, mais do que responder a questões alimentares da filosofia, como qual o sentido da vida, nos fazem refletir acerca da pertinência dessas perguntas.